Religião, ela é alienação. Quando eu atribuo um atributo a Deus, eu o limito. 3, 2, 1. Olá, meu nome é Daniel Matheus Ladeira e hoje eu gostaria de fazer algumas considerações sobre um dos grandes teólogos do século XX, chamado de Emil Brunner. Emil Brunner é conhecido por tentar fazer uma síntese entre o arminianismo e o calvinismo. Emil Brunner é conhecido também pela sua dogmática, que foi publicada em 3 volumes, sendo o último volume dividido em 2 tomos. E ele também é conhecido por ser um teólogo suíço e linkado com outros teólogos da neo-ortodoxia, tais como Karl Barth. Bem, o texto que eu vou comentar com vocês aqui hoje é um texto da dogmática de Emil Brunner, chamado de atributos divinos, ou seja, os atributos de Deus, né? E eu queria fazer tão somente 3 ponderações a respeito desse capítulo. Pode ser que eu faça um outro vídeo onde eu trabalhe alguma questão mais relacionada a outros aspectos desse capítulo, mas eu queria pelo menos elencar 3 deles. Primeiro aspecto é que o Emil Brunner traz a ideia de que há uma distinção de compreensão a respeito dos atributos de Deus, né? Então, ele começa fazendo a ponderação de que elencar, conceituar atributos divinos não significa aquilo que um filósofo da religião chamado Feuerbach, que depois foi seguido por autores como Nietzsche, como Schopenhauer, vai dizer. Porque o Feuerbach vai dizer, olha, religião, ela é alienação. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: nós nos alienamos dos nossos atributos, potencializamos esses atributos em uma escala infinita e atribuímos as nossas realidades a um Deus soberano. Por isso que Deus é uma criação da mente humana, é uma alienação do ser humano que projeta sua potencialidade em um nível infinito de potência em um ser absoluto. Então eu, ser humano, tenho bondade. Eu vou e coloco essa bondade no nível infinito e digo, Deus é bom. Então, como se tivesse essa essência de bom, né? O Feuerbach faz essa crítica a um antropomorfismo. Quer dizer, quando eu falo de Deus, eu falo, na verdade, a partir de mim, a partir do homem, a partir daquilo que eu experiencio. Então, ele abre os nossos olhos para não corrermos o risco desse tipo de abordagem. Segunda coisa que eu queria fazer de consideração é que o Feuerbach faz uma distinção entre um Deus especulativo filosófico e um Deus da revelação bíblica. Porque o Deus da filosofia é o Deus especulativo do mistério. Como assim? Em última instância, nós não podemos falar. Porque se Deus é o absoluto, Deus é em última instância o mistério, quando eu falo sobre determinado atributo de Deus, eu logo estou me referindo a um antropomorfismo, como Feuerbach já havia criticado, e logo estou limitando Deus. Quando eu atribuo um atributo a Deus, eu o limito. Isso é, eu faço de Deus uma corrupção, porque Deus não pode ser posto, não pode ser colocado em palavras. Se esse canal contribui com você de alguma maneira, você pode nos ajudar através de um depósito por essa chave Pix. Muito obrigado por contribuir para a profissionalização do nosso canal. Por outro lado, o Emil Brunner vai dizer, olha, existe o Deus da revelação. Esse é o Deus especulativo da filosofia, o Deus do mistério. Mas o Deus da revelação é o Deus que se revela. É o Deus que nós podemos conhecer a partir de uma experiência histórica, a partir de uma experiência processual. Então, esse Deus escolheu se revelar, por isso ele se mostra e é o Deus da revelação. Por isso que Deus vai dizer, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quer dizer, eu sou um Deus de uma história. Eu sou um Deus que tenho um pronome, isso é, eu tenho um nome meu e tenho as minhas ações. Vocês me conhecem pela experiência de vida que vocês têm em relação a mim. Que a natureza de Deus é aquilo que ele torna conhecido a nós de sua revelação sobre si mesmo, ou seja, Deus quem escolheu se revelar. Sobre o mistério de sua pessoa, sobre o que ele é em si mesmo. Mas agora, com base nesta sua autorrevelação, a gente vê aqui o princípio de que não dá para fazer teologia sem as escrituras, né?
muito difícil de fazer teologia sem as Escrituras. Mas agora, com base nessa auto-revelação, temos que fazer declarações sobre seu ser, não apenas como ele é em si mesmo, a parte desse mundo criado, mas como ele é também em relação a esse mundo por ele criado. Deus, em si mesmo, é o santo. Essa é a sua natureza, sua soberania e liberdade no mundo. O fato de que ele não existe em modo condicionado pelo mundo, que em si mesmo ele é totalmente autossuficiente. Em si mesmo, porém, Deus não é todo-poderoso, o onisciente, o justo. Isto é o que ele é em relação ao mundo. Então, quer dizer, Deus, para o Emil Brunner, a terceira coisa que eu queria postular aqui, é que a revelação de Deus é uma revelação no relacionamento, né? Então, Deus se revela através de um relacionamento. Quando nós damos um nome, quando nós atribuímos um conceito, quando nós tentamos explicar através de palavras quem é Deus, no fundo, nós não estamos dizendo só sobre Deus em si mesmo. Nós estamos falando sobre a relação de Deus em si mesmo em relação a nós. Ou seja, nós conseguimos descrever e apreender parcialmente aquilo que Deus decide por si mesmo se revelar e aquilo que nós experimentamos através do nosso relacionamento com Deus. Então, esses seriam os 3 tópicos aí, né? O cuidado com o antropomorfismo, ao fazer uma teologia e atribuir a Deus as nossas características específicas. As 2 correntes filosóficas e teológicas, né? A filosofia para um lado, a teologia partindo de outro pressuposto. E essa decisão de Deus em se revelar através do relacionamento. Ele até cita, Deus não é todo poderoso, onisciente e justo em relação a si mesmo. Porque a si mesmo Deus é Deus, né? Deus é onisciente, justo, todo-poderoso em relação a nós. Ou seja, a partir desse relacionamento, dessa dialética entre nós e Deus, que nós conseguimos fazer aquilo que nós estamos falando teologia, e nós conseguimos então falar algo sobre os atributos divinos. Bem, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, comente aqui embaixo. Se você tem um conteúdo que você gostaria que eu falasse, comunicasse, explicasse aqui no nosso canal, você pode mandar no e-mail que eu estou deixando aqui na descrição, aqui embaixo. Prometo que eu vou olhar, tá? Se eu não conseguir dar conta de todos uns, ao menos eu conseguirei. Até o próximo, então, Theo Grace, né? Com essa abordagem mais teológica. E é isso aí.